Aqui quem fala é o professor Fábio Avelino. Eu vou ministrar para vocês a aula de História, mas antes eu gostaria de dar algumas dicas para vocês que foram compartilhadas conosco pela SME, pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Então essas dicas são muito importantes, não só para vocês estudantes, como para nós também professores. A primeira dica é escolha um ambiente confortável, ou seja, é importante organizar e escolher um ambiente que você se sinta bem, um ambiente que tenha um mínimo de barulho possível, um ambiente que não faça muito calor, para que você comece a iniciar seus estudos e obter bons resultados. Segunda dica é cumpra o cronograma. O cronograma são os horários que vocês têm a respeito das aulas diárias. Então, todos os dias você tem disciplinas diferentes. Então, você vai estudar de acordo com a disciplina do dia específico. Então, se é segunda-feira, você vai estudar as disciplinas de segunda-feira. Caso contrário, vai acumular atividade para o dia seguinte, do dia seguinte para o outro dia seguinte, e vai haver uma época que você vai estar numa bola de neve e não vai conseguir dar conta de todas as atividades, tá certo? Então vamos lá, a terceira é evite distrações. Então é importante que você se desconecte. Ou seja, você vai sair do Facebook, vai evitar estar visualizando as mensagens do WhatsApp. Então você vai se sentar num local específico, confortável, vai cumprir o cronograma e vai se desconectar de tudo que possa estar atrapalhando o seu bom desempenho. A quarta dica é tenha tudo que você precisa em mãos, ou seja, seu material didático, seu material escolar, os livros, caneta, borracha, corretivo. E não esqueça de levar água, que é para não precisar você ficar levantando e cada vez que você levanta você vai perder a concentração. A quinta dica é anote tudo. Então você vai anotar as dúvidas, você vai anotar aquelas palavras que você não sabe o significado, que é para estar pesquisando depois, ou até mesmo estar tirando dúvidas no grupo específico da sua turma, ou até mesmo nos comentários aqui do nosso canal no YouTube. Vamos lá? Vamos para a nossa aula? Segundo capítulo, página 19. Página 19 do seu livro didático. Primeira República, Dominação e Resistência. Então, esse é o segundo capítulo, eu dividi ele em duas aulas. Então, para a aula de hoje, eu vou trazer alguns subitens. E o primeiro subitem é oligarquias no poder. O segundo é o coronelismo. Terceiro, a política dos governadores. O quarto subitem é café com leite ou café com política. E o quinto subitem é indústrias e operários na Primeira República. O sexto subitem é modernização e urbanização. E o sétimo e último item serão os imigrantes no Brasil. Vamos lá para a nossa aula propriamente dita. Vamos lá, subitem 2.1, oligarquias no poder. Durante o Império, o governo central impunha seu poder às províncias, nomeando quem iria governá-las. Com o estabelecimento da República, porém, a situação mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. Então, durante o Império, Dom Pedro II, ele impunha seu poder às províncias. As províncias eram os estados que nós conhecemos hoje. E ele era quem escolhia os governantes. Então, com o estabelecimento da República, porém, a situação mudou. O texto do nosso livro diz que mudou, porém, eu prefiro aderir à teoria, à ideia de Machado de Assis, que viveu na época e escreveu o livro Memorial de Ares, e ele disse que a transição do Império para a República não mudou tanta coisa assim, porque a estrutura social começou a mesma, o jeito de fazer política continuou o mesmo. E num trecho do livro, Memorial de Ares, ele explica que mudamos de roupa sem mudar de pele, ou seja, nós mudamos de roupa, mas a nossa pele continua a mesma, ou seja, mudou-se de forma de governo, mas a estrutura social continuou a mesma, porque as famílias poderosas, as oligarquias estaduais, ficaram cada vez mais fortes e aumentaram o seu poder político. Dando continuidade ainda a esse tema, o poder das oligarquias. Eu queria trazer aqui essa imagem para vocês, como é que funciona o esquema de troca de favores entre o governo federal, o Estado e os coronéis. Os coronéis, através do voto de cabresto, através da compra de voto,
através de todo tipo de artimanha que se possa imaginar, eles granjeavam, ou seja, eles arranjavam, eles arrumavam voto para os governadores do estado, e os governadores do estado conseguiam um bom apoio político, e esses votos também eram repassados para o governo federal. Em troca, o governo federal dava apoio político e financeiro aos governadores do estado, e os governadores do estado mandavam para os coronéis, que era o nível municipal, verbas e benefícios. Ou seja, havia um ciclo vicioso de corrupção política no Brasil, desde que Pedro Álvares Cabral colocou aqui os pés. Corrupção no Brasil, infelizmente, não é de hoje. Nós estamos vendo aqui, através dessa imagem, como é que funcionava esse ciclo de corrupção política já nos primeiros anos da República. Dando continuidade aqui ao nosso tema sobre a política dos governadores, a nível municipal nós temos o coronelismo. Essa imagem nos mostra como é que funcionava, como é que os coronéis conseguiam se manter no poder. Você percebe que esse eleitor aqui, ele vem todo constrangido, porque de trás do coronel tem um jagunço armado com uma arma, um rifle carregado, cheio de bala, apontando praticamente para ele. E o coronel aponta a foto dele mesmo, ou seja, era assim que eles se mantinham no poder, através da coazão, através da ameaça, através da troca de favores, através de doação de alguma coisa. Então era assim que eles se mantinham no poder. Para conquistar e manter o poder, os políticos saíram das famílias mais poderosas de cada estado, induziam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados. Então, muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional. Tem um verbete aí no livro de vocês sobre a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela foi criada em 1831 pelo regente Feijó, para tentar manter a ordem nas províncias, ou seja, o regente Feijó, ele era o governante do Brasil, porque após a ida de Dom João VI para Portugal, após o retorno dele para Portugal, Dom Pedro I não tinha idade suficiente para subir o trono. Então, eram os regentes que governavam o país, e na época da criação da Guarda Nacional, era o regente Feijó. Então, por esse motivo, dessas pessoas de famílias ricas, geralmente fazendeiros, industriais, eles compravam patente da Guarda Nacional. Daí serem chamados de coronéis. Dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos ver uma imagem bem interessante sobre o Padre Cícero, Floro Bartolomeu e alguns coronéis da região sul do Ceará. Apesar de Padre Cícero ser um grande líder religioso, ele também foi um grande líder político. Ele foi o primeiro prefeito o primeiro prefeito de Juazeiro. Ele também foi um coronel muito poderoso, ele se envolveu com política, ele participou da sedição de Juazeiro, que foi uma revolta política, e nós veremos capítulos à frente aqui no nosso livro. Nessa foto nós vemos aqui o Padre Cícero rodeado aqui de coronéis da região sul do estado do Ceará, ou seja, da região do Cariri. E ao lado, com o chapéu na mão, aqui bem no centro, está o Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu veio para o Ceará, se estabeleceu em Crato, depois em Juazeiro do Norte, e fez uma aliança política com o Padre Cícero, e terminou os dias de sua vida como sendo os maiores coronéis que o Ceará já teve. Quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor por meio de ameaças ou troca de favores. É o clientelismo, ou seja, troca 500 telhas no voto, troca um pneu de bicicleta. Então isso é chamado de clientelismo. Então, pela troca do voto, eles ofereciam cesta básica, remédio, proteção, dinheiro emprestado ou emprego. Em troca desses favores, eles exigiam que votassem nos candidatos indicados por ele. Esse voto controlado é chamado de voto de cabresto. Eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês. Será que na nossa comunidade alguém troca o voto por algum favor? O que vocês acham? Reflitam. Aqui na nossa comunidade, no nosso município, no nosso país. Você acha que isso ainda existe ainda?
Essa charge é bem interessante, bem engraçada, porque tem um político aqui atrás dele tem um saco de dinheiro enorme, e ele tá trocando o voto desse eleitor maltrapilho, descalço, banguela, numa prótese dentária, ou seja, numa dentadura. Será que isso existe ainda hoje? Fica aí a reflexão para vocês. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver aqui o voto de cabresto. E ainda hoje existe? O que você acha? Você acha que ainda existe voto de cabresto? Veja aí como é que funcionava o voto de cabresto. Reflitam. Nossa aula ela tem que ser crítica, reflexiva, né? Nós devemos refletir sobre como funcionam os processos sociais. Então o que você acha? Vamos dar continuidade à nossa aula. E no auge do coronelismo, a fraude eleitoral era generalizada. Falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão dos votos de crianças, de defuntos, de pessoas inexistentes, eram práticas comuns nas eleições. Era assim que os poderosos de cada localidade se perpetuavam no poder, ou seja, era assim que eles se mantinham no poder. As próximas eleições. Então aqui, essa charge é sobre um defunto que está entregando um título aqui para possivelmente um político. Né? O cavaleiro que vai até a cidade tem a gentileza de me fazer visar esse título de eleitor. Infelizmente, essa prática ela diminuiu bastante, mas é possível que ainda hoje ela possa existir. Então, a política dos governadores. O nosso subitem 2.1.2. Usando a mesma prática dos coronéis, troca de favores, fraude eleitoral, etc., as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Este, por sua vez, retribuiu em favor liberando verbas e benefícios e dando apoio político. Foi aquele esquema que nós vimos lá há poucos instantes. Mas eu quero mostrar ele aqui de novo, porque realmente ele reflete precisamente como funcionava aquele tipo de política. Então esse esquema político que ligava os governadores estaduais ao presidente da República foi concebido pelo presidente Campos Salles, 1898 a 1902, e recebeu o nome de Política dos Governadores. Assim, por meio dessas alianças e troca de favores que uniam municípios, estados e governo federal, as oligarquias mantiveram-se no poder durante a maior parte da Primeira República. Vamos analisar esse esquema. O poder das oligarquias. Foi aquele esquema que eu tinha mostrado para vocês há poucos instantes. Vamos lá, o governo federal, apoio político e financeiro. Governadores do estado recebem esse apoio político e financeiro, repassa aos coronéis em forma de verbas e benefícios. Os coronéis, por sua vez, conseguem os votos para os governadores do estado e para o governo federal e vira esse ciclo vicioso. República Velha. O que nós entendemos por República Velha foi o período desde a proclamação da República, 1889, até 1930, quando houve no Brasil o que alguns historiadores chamam de Revolução de 30. Eu, porém, prefiro chamar de Revolta de 30. Foi quando Getúlio Vargas, com apoio dos mineiros e dos gaúchos, chegou ao poder aplicando, anos mais tarde, um golpe de Estado, passando aproximadamente 15 anos no poder. Foi a época que nós chamamos de Era Vargas, onde nós iremos ver no capítulo posterior. Então, o funcionamento da estrutura política na República Velha. Aqui é a política café com leite, a nível federal. Como era a política café com leite? Era o revezamento entre os políticos de São Paulo e de Minas Gerais na presidência da República. A política dos governadores era a nível estadual e o coronelismo era a nível municipal. Então era assim que funcionava essa pirâmide de corrupção generalizada na República Velha de 1889 e 1930. Aí você deve estar me questionando, pessoal, não existe mais isso não? Eu creio que existe sim. E é bom que você comece a perceber e fazer sua crítica social por si mesmo. Vamos à continuidade. Café com leite ou café com política? Vamos lá. Café com leite ou café com política? Durante muito tempo se acreditou que a aliança
entre São Paulo, café, e Minas Gerais, leite, os estados mais ricos do Brasil e mais populosos na época, teria permitido às oligarquias desses dois estados o controle exclusivo do poder na Primeira República. Então vamos lá. Durante esse tempo, que tempo? A Primeira República, de 1889 a 1930, São Paulo, maior produtor de café do Brasil e também o estado mais rico, seguido de Minas Gerais, o maior produtor de leite, eles teriam permitido às oligarquias desses dois estados, ou seja, os políticos das famílias mais ricas, ou seja, os fazendeiros, os cafeicultores, eles tiveram o controle quase que exclusivo do poder na Primeira República, ou seja, eles revezaram a presidência da República. Uma presidência era um político paulista, apoiado por Minas Gerais, noutra vez era um político de Minas Gerais, apoiado pelos cafeicultores de São Paulo. Política do café com leite. Essa charge, ela reflete bastante como é que funcionava. Porque funcionava numa espécie de uma gangorra. Era vez de São Paulo, vez de Minas Gerais. Vez de São Paulo, vez de Minas Gerais. Então os presidentes eram indicados e eleitos por influência das oligarquias paulistas e mineiras. Presidente da República entre 1894 e 1930. Ao analisarmos essa tabela, nós vamos ver que quase que unânimes os presidentes da República eram paulistas ou mineiros ou foram apoiados pelos paulistas ou pelos mineiros. Vamos lá. Prudente de Moraes. Ele foi eleito em 1894 e ficou até 1898, ou seja, 4 anos. Era um político paulista, fazendeiro. Campos Salles, político paulista, fazendeiro. Rodrigues Alves, político paulista, fazendeiro. Afonso Pena, político mineiro, apoiado pelos cafeicultores, faleceu antes de completar o mandato, sendo substituído pelo vice-presidente Nilo Peçanha. Nilo Peçanha era um cafeicultor fluminense, ou seja, do Rio de Janeiro. Hermes da Fonseca, militar e político gaúcho, apoiado pelos cafeicultores, ou seja, pela oligarquia mineira ou oligarquia paulista, que ambos estavam estritamente ligados nesse conluio político. Venceslau Braz, político mineiro apoiado pelos cafeicultores, ou seja, um político mineiro, ou seja, dos fazendeiros, apoiado pelos cafeicultores paulistas. Rodrigues Alves foi reeleito presidente, mas faleceu antes de tomar posse, sendo substituído pelo vice-presidente Delfim Moreira. Rodrigues Alves morreu vítima da gripe espanhola, que matou milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Foi uma pandemia que aconteceu em plena Primeira Guerra Mundial. Apesar do nome ser gripe espanhola, essa gripe ela começou nos Estados Unidos. Porém, devido ao mundo todo praticamente estar em guerra e a Espanha ela ter ficado neutra, quando as autoridades de saúde lá da Espanha começou a tratar dessa doença e começou a sair nos jornais, os outros países que estavam em guerra colocaram o nome da pandemia como a gripe espanhola. Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa foi um político paraibano apoiado pelos cafeicultores, ou seja, apoiado por São Paulo. Arthur Bernardes, político mineiro apoiado pelos cafeicultores, ou seja, São Paulo. Washington Luiz, político paulista de carreira, nascido em Macaé, no Rio de Janeiro, apoiado pelos cafeicultores. Então foi realmente uma gangorra entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República, entre os fazendeiros e os cafeicultores. Indústria e operários na Primeira República. Durante a Primeira República ocorreu um crescimento constante do número de indústrias no Brasil. Em 1889, no ano da proclamação da República, o Brasil contava com 638 indústrias e cerca de 54 mil operários. Mas por que o Brasil, em 1889, só tinha 638 indústrias? Porque durante o Império, o Brasil pouco investiu em industrialização. O mundo, em 1889, estava em plena terceira revolução industrial. A eletricidade já tinha aparecido, os carros já tinham sido inventados, o cinema já estava começando com os irmãos Lamarche. Então, o Brasil, por ser um país agrário, pouco ele investiu
industrialização. Então, esse é o principal motivo de ter apenas 638 indústrias e cerca de 50 mil operários no Brasil em 1889. Vejamos como essa situação se alterou observando a tabela a seguir. No ano de 1907, o número de indústrias no Brasil era 3.258. Percebe que em 1889 só era 638. 1907, 3.258. E o número de operários era 149.018. Enquanto que em 1920, 13 anos depois, o Brasil estava com aproximadamente 13.336 indústrias, ou seja, aumentou aproximadamente 300%. E 275.512 funcionários, ou seja, aumentou 100% praticamente a quantidade de operários. Durante muito tempo, pensou-se que o crescimento das indústrias e do número de operários no Brasil deveu-se quase que exclusivamente aos efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre a economia. Ou seja, o mundo estava parado, estava em guerra, então não tinha como o Brasil estar importando os produtos que ele precisava. Então, por esse motivo, alguns historiadores mais tradicionais, de meados do século passado, acreditavam que a industrialização no Brasil deu-se quase que exclusivamente por esse motivo. Então, todavia, estudos recentes atestam que o crescimento da industrialização no Brasil foi estimulado por, no mínimo, 4 fatores. Quais são? Primeiro, capitais nacionais. Então, os capitais nacionais eram praticamente os importadores agrícolas, ou seja, os cafeicultores. Eles acumularam muito dinheiro. Por ter acumulado muito dinheiro, eles, com um novo pensamento capitalista de investir, eles começaram a industrializar as grandes cidades do Brasil. Disponibilidade de matéria-prima. Então, o Brasil ele sempre foi um grande celeiro. Então, o Brasil, matéria-prima aqui, ainda hoje, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de matéria-prima. Infelizmente, o ideal é que nós não fôssemos exportadores de matéria-prima, e sim exportadores de produtos industrializados. Então, nesta época, o Brasil vendia a matéria-prima e comprava os produtos industrializados. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve um pensamento mais capitalista e os grandes industriais, os empresários, principalmente do ramo do café, resolveram investir em industrializar as grandes cidades brasileiras. Grande oferta de mão de obra barata. Então isso reflete muito a própria realidade de hoje, né? Então há muita gente desempregada e é a lei da procura e da oferta, né? Quando tem muita gente desempregada procurando emprego, a tendência é que isso se transforme em mão de obra barata. Inclusive hoje, muitos dos direitos trabalhistas foram aniquilados, né? Houve uma verdadeira retaliação na CLT, que é a Comissão de Leis Trabalhistas, e hoje um salário mínimo é aproximadamente R$ 1.040, que é muito pouco. Então, um sistema de transporte ligado aos portos. Então, a quarta razão aqui é um sistema de transporte ferroviário ligado aos portos marítimos. Então, já no final do Império, o Brasil começou a investir na linha férrea, ou seja, trens, cargueiros e muitas vezes de passageiros começou a ser investido no Brasil. Inclusive, a estrada de ferro de Sobral é desta época, do final do Império, se eu não me engano, é da década de 80 do século XIX, ou seja, aproximadamente 1880, que foi inaugurada a estrada de ferro de Sobral. Modernização e urbanização. Os processos de industrialização e modernização ocorreram ao mesmo tempo em várias cidades do Brasil. A lógica do crescimento urbano era empurrar os pobres para as áreas mais distantes do centro. E assim, através do transporte ferroviário, com suas várias estações, os trabalhadores poderiam se deslocar dessas áreas afastadas e vir trabalhar nas indústrias e serviços situados nos centros das grandes cidades. Então a lógica era essa. Higienização social, ou seja, os pobres
não condiziam com a nova realidade da Belle Époque, ou seja, da bela época, das ruas alargadas, limpas, com energia elétrica, com bondes elétricos. Então, o que é que pobre ia estar fazendo no meio dessa modernidade? Então, a lógica deles era isso: vamos empurrar os pobres para as periferias, e foi aí que começou a surgir as grandes favelas. Inclusive, no Rio de Janeiro, esse processo acarretou a ocupação dos morros cariocas. Então, é dessa época a ocupação dos morros cariocas, que foi onde surgiu as grandes favelas. Então, esses trabalhadores, eles vinham para os grandes centros prestar a sua mão de obra barata de cada dia, né? Ou seja, eles vinham através da linha férrea, porque havia muitas estações em locais estratégicos para que esses trabalhadores pudessem estar se deslocando das periferias para os grandes centros. Um dos marcos decisivos na cidade de São Paulo, no processo de modernização, foi a Constituição da Light, em 1889, ou seja, em plena proclamação da República. Essa empresa, com sede em Toronto, no Canadá, que depois de obter mediante compra do direito de explorar o serviço de transporte, passou a investir também na distribuição de energia elétrica na cidade. Ou seja, essa empresa canadense, ela comprou a concessão do direito de explorar o serviço de transporte, ou seja, os bondes elétricos. Depois ela passou a investir também na distribuição de energia elétrica na cidade, ou seja, uma distribuição de energia elétrica nas casas, nos prédios públicos, porque naquela época geralmente usava-se geradores. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E eu queria mostrar para vocês uma foto bem interessante. É do centro de São Paulo, da Avenida Paulista, em 1910. Perceba que o sinal de modernização de um país agrário começou a aparecer. São os bondes elétricos, a rua está mais limpa. Então, são algumas empresas, né? São uma loja de ferragem, um banco, né? Tabeque, né? Então, um banco. Então, a gente percebe que a modernização, a urbanização já estava um processo acelerado em 1910 na cidade de São Paulo. Imigrantes no Brasil. 2.2.d, esse é o nosso último subitem. Eu queria mostrar para vocês que na Primeira República, a industrialização e a urbanização estiveram basicamente associadas à imigração. Por quê? Porque Francesco Matarazzo foi um imigrante italiano lá em São Paulo, que ele fez uma verdadeira revolução na industrialização da cidade. Então ele conseguiu um conglomerado de empresas, e as empresas dele abrigavam milhares de trabalhadores. Entre 1890 e 1930, cerca de 3 milhões e 200 mil imigrantes vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor, incentivada pelo governo. O que é que o governo fazia? O governo incentivava a imigração, ou seja, ele fazia propaganda nos outros países dizendo que o Brasil era o paraíso na Terra, era o Jardim do Éden. Então aqui, quer ganhar dinheiro, vai trabalhar no Brasil. Então isso fez com que milhões de imigrantes de vários lugares da Europa fossem atraídos para a terra da oportunidade chamada Brasil. Número de imigrantes que vieram ao Brasil entre 1890 a 1953, ou seja, 80 e... Estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1953. São 83 anos que esse gráfico aqui está refletindo. Então, os italianos é a maior quantidade, mais de 1,5 milhão. Depois os portugueses, quase 1,5 milhão. Depois os espanhóis, os alemães, os japoneses, os russos e diversos, né? Ou seja, noruegueses, dentre outros países, como americanos, mexicanos. Então, muitos vieram, uruguaios, argentinos, muitos outros vieram. Mas a maior quantidade eram italianos e portugueses, e espanhóis. Por que a maior quantidade eram os espanhóis, e os italianos e os portugueses? Bom, por serem de cor branca e católicos, os italianos, os portugueses e os espanhóis, eles eram os preferidos das autoridades e dos industriais e fazendeiros brasileiros. A elite brasileira acreditava na supremacia branca europeia e, por meio da miscigenação,
haveria o branqueamento da população, o que daria ao Brasil o acesso ao conjunto de nações civilizadas. Aqui está impressionante como o pensamento racista científico estava tão forte nos intelectuais brasileiros do início do século XX. A supremacia branca, ela dá a ideia de hegemonia branca, ou seja, que a raça branca é a mais importante, a mais inteligente, é a mais dotada de conhecimento científico, e que as demais raças são naturalmente inferiores. E essa ideia da elite brasileira, do governo, dos fazendeiros, dos industriais, de que a miscigenação traria o branqueamento da população brasileira, ou seja, haveria muitos estrangeiros, muitos imigrantes brancos, católicos, que casariam com o povo, com as mestiças e com os mestiços brasileiros, e que em pouco tempo o Brasil estaria um país de maioria branca e assim ele teria acesso ao conjunto das nações civilizadas do mundo. Imigração no Brasil. Nós vemos a foto de uma imigrante italiana em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A elite do Império considerava negros e mestiços preguiçosos e indisciplinados. Haviam teorias europeias de que negros eram uma raça inferior. Para o Brasil se tornar civilizado, teria de ter mão de obra branca, segundo eles, raça superior. A elite defendia a entrada maciça de estrangeiros para fazer o branqueamento da população brasileira. Havia propaganda na Europa convidando os europeus pobres para virem trabalhar no Brasil. Em 1871, o governo de São Paulo pagava passagem de imigrantes e seus familiares para virem ao Brasil. Daí surgiu o colonado, que eram colônias de estrangeiros, ou seja, chegavam muitos estrangeiros numa determinada cidade e eles faziam uma espécie de um bairro para eles. Aqui no Brasil, principalmente no Sul, tem muitas cidades que foram fundadas por estrangeiros. E ainda hoje a cultura estrangeira é muito forte, como em algumas cidades do Rio Grande do Sul. No início do século XX, os médicos Nina Rodrigues e João Batista Lacerda eram adeptos do racismo científico, os quais afirmavam que a raça branca era naturalmente superior às demais, que graças à miscigenação, em 100 anos o negro e o indígena desapareceriam do Brasil em razão do branqueamento da população brasileira. Nina Rodrigues era um médico, era um escritor, era um intelectual brasileiro respeitadíssimo, inclusive nas universidades de Paris. João Batista Lacerda também era outro médico muito importante. Eles eram adeptos do racismo científico, ou seja, eles achavam que naturalmente os brancos eram superiores. Inclusive eles faziam experiência com o crânio de todas as raças. E eles queriam mostrar que o crânio da raça branca era diferente do crânio da raça negra, dos amarelos, que são os orientais, então dos indígenas. Então esse racismo científico ele fez muito sucesso no final do século XIX e no início do século XX. E aí, pessoal, vocês acham que os médicos Nina Rodrigues e João Batista Lacerda acertaram suas previsões ao afirmarem que nos anos 2000 os negros e os indígenas desapareceriam do Brasil? Enfim, ainda hoje tem negro e indígena no Brasil? Será que esse Nina Rodrigues e esse João Batista Lacerda iam acertar? Eu creio que não, porque segundo o censo de 2010, que o censo é em 10 anos, infelizmente esse ano não vai ser possível, já foi adiado para o próximo ano, afirma que os negros e pardos são aproximadamente mais da metade da população brasileira. Então, Nina Rodrigues e João Batista Lacerda não acertaram. Porém, essa é a minha opinião, que eu ouvi. Queria saber da opinião de vocês. Coloque lá os comentários no grupo e no nosso canal no YouTube. Esse é o exercício de fixação da página 39, da primeira à segunda. Bons estudos, pessoal. Boa tarde e até a próxima.